Olá, acompanhe comigo o que Jesus falou aos seus discípulos e que está registrado no livro de Mateus, no capítulo 7. Nós vamos ler os versículos 13 a 20. Leia comigo. Entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla e larga é a sua porta, e muitos escolhem esse caminho. Mas a porta para a vida é estreita e o caminho é difícil, e são poucos os que o encontram. Tomem cuidado com falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados. Vocês os identificarão por seus frutos. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Queridos, o que Jesus estava falando aqui para os seus discípulos a respeito das duas portas. Uma porta que é larga e que leva ao caminho da perdição. E uma porta que é estreita e que leva ao caminho da vida. Todos nós um dia temos que fazer a nossa opção. Por qual porta nós queremos entrar? Jesus ele está dizendo que a porta larga é uma porta fácil. Muitos entrarão por ela. O caminho que ela leva é um caminho extremamente espaçoso, amplo. É um caminho sem muita dificuldade. É um caminho em que a pessoa pode entrar levando as bagagens que quiser, as bagagens de pecados, as bagagens de maus hábitos, as bagagens de comportamentos anticristãos, as bagagens que quiser levar. Esse é o caminho que a porta larga permite que a pessoa entre, e que Jesus acabou de dizer que muitos e muitos entrarão por esta porta. Mas Jesus ele também apresenta uma outra porta, que ele chama de porta estreita. E aí ele diz, olha, a porta é estreita, o caminho não é fácil, é um caminho difícil. Mas esse caminho ele leva à vida, e Jesus está falando aqui de vida eterna. Queridos, para entrar por essa porta estreita, nós não conseguimos levar bagagens. Essa porta é estreitinha. Talvez você esteja pensando, será que eu consigo levar aqui uma bagagem que eu tenho? E nessa minha bagagem tem tantas coisas que eu gosto, que eu não quero abrir mão. São pecados, são coisas que a palavra de Deus não aprova, mas são coisas que me dão tanto prazer. Não dá, você não passa na porta estreita. Essa bagagem é muito grande, é muito larga. Talvez você possa me dizer o seguinte, não, mas a minha bagagem é pequenininha, é só um pecadinho de nada que eu quero conduzir, eu guardo esse pecadinho, eu acalento isso, e eu quero entrar com ele. Será que dá para eu entrar? Também não. A porta é muito estreitinha, só dá para você passar por ela. Não passa mais nada. E depois que você passar, o que a Bíblia diz? O caminho não é fácil. O caminho é um caminho difícil. Um caminho que vai ter também ali no meio dele, haverão obstáculos, dificuldades. Mas tem algo tremendo que Jesus fala para nós aqui nessa passagem. É que ele diz que esse caminho que você pode andar por ele quando entra pela porta estreita, ele te conduz e me conduz à vida eterna. Vale a pena entrar por ele. Mas ele diz logo, olha, são poucos que vão escolher esse caminho. A grande maioria vai escolher o caminho mais fácil. E não é assim mesmo. A multidão sempre escolhe o caminho mais fácil. Interessante é que a própria Bíblia diz que a salvação é para um remanescente. Remanescente, nós não imaginamos que seja uma grande multidão. Serão muitas pessoas, evidentemente, no mundo com 8 bilhões de pessoas, o próprio remanescente de Deus vai ser uma grande quantidade de pessoas. Mas esse remanescente, o que ele quer dizer com remanescente é que, em comparação com toda a humanidade, a população do mundo, é pouco. E ele diz assim, poucos escolherão entrar por este caminho, por esta porta. Talvez você diga para mim, não, mas eu já entrei por essa porta. E aí eu quero fazer uma pergunta. Quando você entra pela porta, primeiro eu quero afirmar que quando nós entramos pela porta, nós fazemos uma confissão de fé. O que é uma confissão de fé? É nós reconhecermos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, é nós reconhecermos que a nossa confiança está nele, que a nossa vida pertence a ele,
é nós reconhecermos o sacrifício que ele fez em nosso favor na cruz do Calvário. E aí você faz uma confissão de fé, que você pode chamar também de profissão de fé. Você professa a sua fé, confessa a sua fé em Jesus. E aí você diz, não, eu entrei por esta porta, eu fiz a minha confissão de fé, eu entrei por essa porta. E aí nós precisamos fazer uma autoavaliação. Eu também faço a minha autoavaliação. Será que eu fiz a minha confissão de fé realmente? A primeira pergunta que eu faço para a gente fazer um teste a respeito da nossa confissão de fé é: alguma coisa na minha vida mudou com isso? Essa confissão de fé que eu fiz, quando eu entrei por esta porta, eu abri mão de algo, ela me custou alguma coisa. Nós acabamos de ver que para entrar por essa porta, que é estreitinha, não dá para entrar com bagagens. Então a primeira pergunta que eu devo responder, me custou alguma coisa? Se a minha resposta for negativa, aí eu já começo a questionar se realmente eu entrei por esta porta estreita. Porque com certeza para entrar por ela, ela vai ter que me custar alguma coisa. Depois, quando Jesus continua falando aos discípulos, nós vemos há pouco, ele alerta sobre os frutos. Ele fala sobre os falsos profetas que vêm vestidos em pele de cordeiro, mas que na verdade são lobos devoradores. Mas ele diz que nós os conheceremos pelos frutos. E antes de nós julgarmos os outros, nós precisamos fazer uma avaliação de nós mesmos. E a segunda pergunta: será que eu estou dando frutos dignos de arrependimento? O que significa frutos dignos de arrependimento? Frutos de uma vida que se converteu aos caminhos de Deus. Frutos dignos dessa vida, ou seja, frutos provenientes de uma vida mudada, uma vida diferente. Frutos provenientes de um novo nascimento. Então a segunda pergunta: será que eu estou dando frutos dignos de arrependimento? A Bíblia diz que não pode nascer um figo, por exemplo, de um espinheiro. É evidente, se você plantar na sua casa um pé de manga, não vai nascer dele um caju. Então ele diz, os frutos daqueles que entraram pela porta estreita, daqueles que são discípulos de Jesus, são bons frutos. Então, finalizo a segunda pergunta dizendo a mim mesmo, e você pode perguntar a você mesmo: estou dando bons frutos? Frutos dignos de arrependimento? Queridos, levem isso muito a sério. Todos nós na vida temos que fazer algumas opções. Aliás, deixa eu abrir um parêntese. Eu tenho 4 filhos e quando eles eram pequenos, eu sempre os ensinei, até hoje eles já todos adultos, casados, a maioria já com filhos, mas ainda hoje eles falam muito isso. Eu sempre os dizia o seguinte: a vida é feita de opções e cada opção tem a sua consequência. E não é assim mesmo? Tudo na vida existe uma opção. E o que Jesus está falando aqui no texto que nós acabamos de ler é que você pode optar por uma porta estreita ou por uma porta larga. Mas ele já está dizendo para onde os caminhos levarão. Um levará para a vida, o outro levará para a destruição. E não tem uma terceira opção. Só existem 2 opções. Portanto, queridos, depois de uma reflexão pessoal que cada um de nós deve fazer, responder a essas 2 perguntinhas desse pequeno teste para saber se verdadeiramente já entramos pela porta estreita e se estamos realmente produzindo bons frutos. Depois dessa reflexão, nós somos forçados a tomar uma atitude. Ou, se não tivermos entrado ainda por nenhuma das 2 portas, tem que optar. E se já tivermos entrados, glória a Deus, a nossa atitude será continuar a trilhar esse caminho, um caminho difícil, um caminho que a gente sabe que vai encontrar alguns obstáculos pela frente, mas que por outro lado nós sabemos também que encontraremos a vida eterna. Pense nessa reflexão de hoje, responda as perguntinhas para você mesmo e leve isso muito a sério. A palavra de Deus, ela tem que ser levada a sério. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Se essa palavra foi importante para você, eu quero te fazer um pedido. Deixe o seu like, se inscreva no canal, acione o sininho e, acima de tudo, o mais importante, compartilhe com alguém. Talvez Deus tenha escolhido você para replicar essa mensagem
e fazê-la chegar em alguém que esteja necessitando ouvi-la. Faça isso.